sob a proteção da Mãe do Céu, nós queremos ouvir o que Jesus hoje tem a nos dizer. Quem aqui quer estar sob a proteção da sombra do Altíssimo? Quem quer estar sob a proteção das asas de Deus? Se você ouvir a palavra de Deus, você vai ver que em várias partes dos Salmos, o salmista vai gritar: Senhor, eu quero estar debaixo das tuas asas. Várias vezes nos Salmos você vai encontrar: eu quero estar debaixo das tuas asas, na sombra das asas de Deus. Em várias passagens bíblicas. E hoje você vai aprender algo muito especial para estar sob as asas de Deus. Quem aqui quer estar debaixo dessa sombra do Altíssimo, levanta a mão. O Salmo 90 diz que aquele que habita debaixo dessa sombra tem proteção, tem fortalecimento, nenhum inimigo vai vencê-lo na batalha. Quem está debaixo das asas, da sombra do Altíssimo, tem refúgio e proteção, tem segurança, tem paz, nada pode abalar, pois Deus está com ele. E assim como o salmista, cheio do Espírito Santo, o desejo dele era estar debaixo das asas de Deus. O Salmo 26, por exemplo, vai dizer: uma só coisa eu desejo, habitar no templo do Senhor, ter um lugar lá. Por quê? Porque lá no centro do templo tinha um lugar onde os anjos estendiam as asas, e debaixo da sombra daquelas asas estava a Arca da Aliança. Era um anjo, gente, eu não me recordo a altura exata, mas era muito grande, alguns metros de altura, um anjo com as asas abertas, e outro anjo do outro lado, e embaixo estava a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança também tinha 2 anjos em cima, com as asas cobrindo o altar da arca, o propiciatório. Ali se manifestava a glória de Deus. E todo salmista queria habitar na presença do Senhor. Nós também queremos ter uma experiência com essa presença de Deus, porque a Arca da Aliança, o Templo de Jerusalém, era só uma figura do templo de Deus no céu. A Bíblia vai nos ensinar, e a igreja vai nos ensinar, que Deus está entronizado entre os maiores anjos. Deus ama tanto as suas criaturas, que Ele quis que a sua glória brilhasse através dos seus anjos. E por isso Deus está entronizado entre os anjos mais altos, os querubins, os serafins e os tronos. Esses 3 coros angélicos estão fazendo como um trono para a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Deus habita no anjo, e o anjo é como um trono da presença de Deus. Lembra, a Arca da Aliança tinha uma imagem de anjo. Nossos irmãos protestantes às vezes querem acusar de nós sermos idólatras, porque nós temos imagem, mas no Antigo Testamento, na Bíblia fala que aonde o povo de Deus adorava, era diante de 2 imagens de anjos. Aliás, 4 imagens, 2 pequenas em cima da arca, e ao lado 2 anjos querubins enormes, se eu não estou errado, em torno de 5 metros de altura. Eu acho que eram 10 côvados de altura, os anjos, enormes. E só o sumo sacerdote entrava lá, onde se manifestava a presença de Deus. Mas esse santuário da terra era um sinal do santuário do céu, onde Deus habita. Ele está entronizado entre os serafins, entre os querubins, entre os tronos, os anjos mais altos da hierarquia celeste. Isso é muito maravilhoso. Por amor, Deus se manifesta pelas suas criaturas. Ele ama tanto os anjos, que Ele mesmo chega até nós, e a glória de Deus chega a nós por meio do anjo. Tanto que a Bíblia vai dizer em vários momentos que quando as pessoas viram os anjos, pensavam que era Deus, porque o anjo manifestava a glória de Deus, e a Bíblia não corrige eles de se ajoelharem diante dos anjos. Por quê? Porque o anjo é como um ostensório, que tem a presença de Deus dentro dele. Alguém estaria errado de se ajoelhar diante do jumentinho que Jesus passou? Estenderam mantos, estenderam plantas, não é?
diante de Jesus para ele passar e o honraram, se ajoelharam diante dele. Estavam adorando o jumentinho? Não. O jumentinho somente era aquele que carregava a presença do Mestre, do Senhor, do Salvador Jesus. Por isso os anjos também são como esse jumentinho. Mas quando você se inclina diante do jumentinho, você está adorando a Jesus que está ali, montado naquele jumentinho. Assim também, quando Moisés viu aquela sarça ardente, ele se prostrou, ele adorou, mas ele não adorou o anjo, ele adorou Deus que estava no anjo. Por isso, às vezes, a Bíblia vai dizer que eles se adoravam o anjo, mas não era o anjo que era adorado, o anjo era a presença de Deus que era trazida para o meio dos homens. Você entende? O anjo disse para Moisés, a sarça ardente era Deus por meio do anjo. Se você tem dúvida sobre isso, leia Atos dos Apóstolos capítulo 7, e você vai ver que aquela sarça ardente era um anjo, e provavelmente o anjo Miguel, que manifestou a glória de Deus para Moisés. E o anjo disse: tira as sandálias, porque esse lugar é sagrado. Imagina, se o lugar onde Deus se manifestou, aquela terra, aquele terreno, onde um anjo trouxe a presença de Deus era sagrado, como é que nossos irmãos evangélicos não reconhecem o ventre de Maria? Muito mais do que a terra onde o anjo pisou, é a carne onde Cristo foi gerado, não é? Então ali, os anjos se manifestavam e as pessoas, pode ler, Josué capítulo 6, você vai ver Josué se prostrando e adorando o anjo de Deus, porque não era o anjo que ele adorava. Quando eles viam o anjo, eles sabiam que era a presença de Deus que se manifestava através do anjo. O anjo era um portador, era um instrumento. Você vê, é toda a figura de São Miguel em Josué 6. Um homem com a espada desembainhada, com uma armadura, dizendo: você é dos nossos ou é inimigo? Ele disse: não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E ele se prostra e adora. Ele adora São Miguel? Não, ele adora Deus que está no anjo. Em várias passagens bíblicas, você vai ver Gideão que se prostra para adorar o anjo. Você vai ver Manoé, a esposa de Manoé, que é a mãe de Sansão, se prostra para adorar, mas não era o anjo que eles adoravam. O anjo trazia a presença de Deus. Mas quando Jesus chega e traz o Espírito Santo, acontece algo diferente. Eu quero te fazer uma pergunta que muitas pessoas não entendem às vezes na Bíblia. João, o discípulo amado de Jesus, o que era mais íntimo, mais abrasado no amor do coração de Jesus, aquele que encostou a cabeça no coração de Jesus, aquele que ficou com Jesus na hora da cruz, aquele que recebeu Maria para cuidar dela. João, o discípulo amado, que escreveu o 4º evangelho, ele era idólatra? Ele adorava ídolos, adorava falsos deuses, sim ou não? Não. Ele é uma das colunas da igreja, um dos apóstolos fidelíssimos ao Senhor. Foi o único apóstolo fiel na hora da cruz. João não era idólatra. João termina a primeira carta dele dizendo: meus filhinhos, fujam da idolatria, cuidado com os ídolos deste mundo, fujam desses ídolos. A idolatria do prazer, a idolatria do dinheiro, a idolatria da fama, não é? A idolatria da vaidade, a idolatria dos pecados carnais. São João termina a sua carta dizendo isso, porque quando nós lemos no livro do Apocalipse, de repente, João vê um anjo glorioso, e ele se prostra no chão para adorar o anjo. João era idólatra? Não. Quando João está fazendo isso, ele está fazendo a mesma coisa que Moisés fez, que todos os outros fizeram quando viam os anjos. Ele queria adorar a Deus no grande representante de Deus, que trazia Deus como um ostensório. Quando nós nos ajoelhamos diante do ostensório, não adoramos o objeto dourado, mas sim a Eucaristia que está dentro do ostensório. João iria adorar Deus no anjo. Se você ler Isaías capítulo 6, você vai ver que
os serafins, que são os anjos mais altos que existem, eles dizem sem parar. Imagina quando você se admira com uma coisa, você diz assim: uau, fantástico, nossa, impressionante, meu Deus, que maravilha, nossa, que belo. É isso que os serafins fazem diante de Deus. Meu Deus, que lindo, que maravilha. A cada momento eles estão assim, se impressionando com a beleza de Deus, com a majestade de Deus, com a alegria de Deus, com a felicidade que irradia de Deus. E essa expressão deles é traduzida para nós nas palavras santo, santo, santo. A palavra santo significa que ultrapassa, que está além do nosso pensamento, que ultrapassa a nossa compreensão. É mais do que dizer maravilhoso, é mais do que dizer imenso, grandioso, é mais do que outras palavras, porque santo significa separado, quer dizer, acima de toda palavra que eu possa dizer, acima de qualquer pensamento está o amor de Deus. E os serafins, eles ardem de amor de Deus, por isso eles não param de admirar a Deus, dizendo santo, santo, Ele é santo, não é? Mas a Bíblia diz em Isaías 6, que eles dizem isso quando eles olham um para os outros. Olha que coisa linda, eles enxergam Deus que mora dentro do outro anjo. Um serafim olha para o outro serafim e se inclina, não para o serafim, mas para Deus que está dentro dele, dizendo santo, santo, santo. Leia depois Isaías capítulo 6, você vai ver um detalhe que talvez você nunca tenha prestado atenção. Os serafins dizem, clamam essa palavra uns para os outros, porque cada um deles é o trono de Deus. Isso é lindo. Os serafins dizem santo, santo, santo. Então, quando João vai se inclinar para o anjo diz, não faça isso, porque agora você é igual a mim, eu sou igual a você. Aqueles que recebem o testemunho de Jesus, recebem a Trindade, o Espírito Santo habita dentro de vocês. E no Antigo Testamento os homens não tinham o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo descia só como forma de dons carismáticos, de dons que o Espírito Santo dava, mas não como moradia do Espírito Santo. Porque Adão e Eva eram moradia do Espírito Santo, mas expulsaram com o pecado mortal, e só quando Jesus paga os nossos pecados, isso é um ensinamento da igreja, isso é um ensinamento de 2000 anos, que todos os apóstolos nos transmitiram. A graça, a morada do Espírito Santo, o homem não era, só depois que Jesus morre na cruz por nós, paga os nossos pecados, o Espírito Santo entra novamente no coração do ser humano. Isso é muito belo. Então João ouve o anjo dizer, não, eu sou igual a você. Gente, você tem noção do que é um anjo grande, um serafim dizer, eu sou igual a você? Por isso João é chamado o apóstolo do amor, o discípulo do amor, que arde de amor, que encostou a cabeça no coração de Jesus. Por isso ele escreve filhinhos, por isso ele escreve com tanto carinho, por isso ele fala para amar os inimigos, rezar pelos inimigos, porque João se tornou cheio do Espírito de Deus. E o anjo diz, eu sou igual a você. Todo batizado, quando recebe o Espírito Santo, se torna semelhante a um anjo. E mais, se torna algo que nem o anjo é, consubstancial a Jesus. Carne da carne de Jesus. Quando você é batizado e quando você recebe o corpo de Cristo, você não tem ideia do que acontece no plano espiritual na sua alma. A sua alma se torna semelhante aos grandiosos serafins, porque você vira um trono de Deus. Só que nós não temos noção e não fazemos crescer essa presença dentro de nós muitas vezes. Olha o que acontece, meus irmãos. Deus, que quis escolher o seu trono entre os anjos mais puros, mais belos, mais grandiosos, quis preparar um novo trono para o seu Filho Jesus. O Pai prometeu um novo trono para o seu Filho Jesus, quando um dos maiores de todos os anjos do céu, o arcanjo São Gabriel, força de Deus, vai dizer à Virgem Maria, que
Jesus vai se sentar no trono do seu pai, o rei Davi. Ele vai reinar nesse trono, no trono do seu pai, o rei Davi. Que trono é esse? É um trono superior ao trono que ele tem lá nos céus. É um trono superior ao trono que existia no templo de Jerusalém, que era aquela arca da aliança. Um outro trono é prometido, onde o verbo do Pai vai habitar. E esse trono se chama Maria. E esse trono tem o nome da Imaculada Virgem Maria. O anjo Gabriel faz a promessa desse novo trono. E esse trono é um corpo humano, onde Deus vai habitar. Esse corpo humano será descendente de Davi, por isso que diz o trono do seu pai, o rei Davi. Mas Davi gerou vários filhos, e a descendência de Davi, que vai gerar o Filho de Deus, é o corpo da Virgem Maria. Ali é o trono onde Jesus recebe um corpo, onde Deus habita, onde Deus se faz carne e habita entre nós. Meus irmãos, nesse trono chegou nos últimos tempos, esse grande trono que Deus preparou, superior aos serafins, aos querubins, superior aos tronos lá do céu. Esse trono é que Deus quer ser adorado, nesse trono. Quando os reis magos chegaram de longe para adorar o grande rei dos reis, que iria se sentar no trono do rei Davi, eles procuraram em Jerusalém, sabe por quê? Porque o trono de Davi antigamente era em Jerusalém, mas Davi nasceu em Belém, e a profecia dizia que ele ia nascer em Belém. O trono dele não era a manjedoura, foi ali que ele foi colocado. Mas antes de ser colocado na manjedoura, o primeiro lugar que o Filho de Deus foi colocado, foi assentado no seu trono. E esse trono é o colo de Maria. Quando Jesus nasceu, o primeiro lugar que ele foi colocado, foi o colo de Maria. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 2, se eu não me engano, que quando os magos chegaram, eles viram o menino com Maria, sua mãe. E eles adoraram no colo de Maria, no trono onde Jesus estava sentado. Os reis da terra adoraram o Rei dos Reis. Deus está te dizendo que mais do que os tronos lá dos anjos do céu, Ele quer ser adorado no trono que Ele preparou para o seu Filho, o trono mais perfeito, o trono puro, mais que os serafins, que é o colo de Maria. Você vai ver outras passagens da Bíblia, não só os grandes reis vão adorá-lo no colo de Maria, você vai ver o grande profeta Simeão, foi levado pelo Espírito Santo para o templo, e quando ele chegou lá, ele não quis ir para o templo, ele viu que existia um novo templo, ele viu que existia um novo trono, e ali ele se prostra, e ele adora o Rei dos Reis, e disse para Deus: agora, Senhor, pode me levar, eu posso morrer, porque eu vi. E ele se prostra diante do trono, que é o colo de Maria, e adora Jesus no colo de Maria. Gente, que maravilha, esse homem adora Jesus, e logo depois Maria entrega Jesus para ele. Você está entendendo o que acontece no seu batismo? Quando você recebe a Eucaristia, igual Simeão, você vai adorar. A gente adora Jesus aqui no altar, adora, adora. Aí depois vai para a missa, o mesmo que nós adoramos é entregue a nós. O profeta Simeão adorou Jesus no colo de Maria, que é o trono dele. E logo depois Maria entregou no colo de Simeão. Esse homem deve ter morrido poucos minutos depois. Deu um treco no coração dele, não aguentou. Porque ele esperou anos e anos para esse momento. Mas a Bíblia vai mostrar outras passagens. A Bíblia vai mostrar que quando Maria visita Isabel, ninguém tinha contado para Isabel que Maria estava grávida. Mas Isabel vai adorar Jesus no ventre de Maria. Maria é o trono do Altíssimo. Vai adorar no ventre de Maria. Sabe por que Isabel adora no ventre de Maria? A Bíblia diz que ela deu um grande grito. Eu fico imaginando, gente. Eu gosto muito dessa passagem. Não foi um grito que Isabel deu, não. A Bíblia fez questão de dizer, algumas traduções colocam que ela deu um grande grito. Bendita és tu entre as mulheres. Que palavra exorcística. Os demônios estremecem.
Bendito é o fruto do teu ventre. Isabel adorou Jesus no ventre de Maria. E bilhões de pessoas, trilhões de pessoas repetem isso dia e noite. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, adorando Jesus no colo de Maria. Você sabia que cada vez que você reza a Ave Maria, você está adorando Jesus no ventre de Maria? Bendito é o fruto do teu ventre. Junto com Isabel, Isabel diz a Bíblia, os protestantes que não sabem, a Bíblia diz que ela estava cheia, possuída. Eu li numa Bíblia protestante agora, que Isabel ficou possuída do Espírito Santo e disse em alta voz, um grande grito: bendita és tu, ó trono do Altíssimo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, Deus Salvador. Só que antes de Isabel adorar, ela sentiu algo mexer dentro dela, ela estremeceu, no ventre dela, a sua criança estremeceu de alegria, diz a Bíblia. Dizia que ele, o maior de todos os profetas, desde o ventre da mãe ficaria repleto do Espírito Santo. Foi na hora que Maria disse uma palavra que João Batista adorou Jesus no ventre de Maria. Ele no ventre de sua mãe se estremeceu. Os padres da igreja dizem, ele adorou a Jesus no ventre de Maria. Estava no ventre de Isabel, estremeceu para adorar o seu Senhor no ventre da outra mulher. Isso é lindo. Só que mais lindo ainda é você saber que antes de qualquer um adorar a Jesus no ventre de Maria, quem foi o primeiro que adorou Jesus no ventre de Maria? Os irmãos e irmãs sabem quem foi o primeiro que adorou Jesus no ventre de Maria? Antes de São João Batista, antes de São José, junto com Nossa Senhora, quando o arcanjo Gabriel diz que ela vai conceber e dar à luz o Salvador, quando Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se, nesse momento ele se afasta, e nesse momento trilhões e trilhões e trilhões de anjos se prostram diante do ventre de Maria. Irmão, isso está na Bíblia? Primeira coisa, toma cuidado com essa pergunta, porque essa pergunta é protestante. Isso está na Bíblia, é uma heresia chamada sola scriptura. Na Bíblia não está escrito que tudo está na Bíblia, porque quem ensina é a igreja, foi da igreja que surgiu a Bíblia. Mas isso está na Bíblia sim, para satisfazer a curiosidade de pessoas que às vezes não entenderam que o que a igreja ensina é o que os apóstolos ensinam em nome de Cristo. Foi a autoridade da igreja que disse quais eram os livros da Bíblia. Mas a Bíblia diz sim. Se você quiser, anota essa passagem bíblica. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Hebreus capítulo 1, versículo 6. A Bíblia está dizendo que quando Deus introduziu o seu filho primogênito no ventre de Maria, Ele deu uma ordem para todos os anjos adorarem o seu filho ali, feito homem no ventre de Maria. E os anjos que não aceitaram isso foram tornados demônios. São 1/3 dos anjos que se rebelou. Todos os bilhões, trilhões de anjos que disseram sim a Deus, nesse exato momento, se inclinaram em adoração diante do trono que era o ventre de Maria. Isso é lindo, gente. Todos os anjos o adorem. Hebreus 1, versículo 6. Hebreus 1, 6, que todos os anjos o adorem. Você está entendendo por que a sua adoração é tão rica? Porque de manhã você adora durante 2 horas de adoração, rezando o rosário, dizendo a mesma adoração que Isabel disse. Bendita entre as mulheres, que é o trono, e bendito o trono, é como se ela dissesse, e bendito é o fruto do teu ventre, eu adoro o teu filho Jesus. Você adora junto com Gabriel, pois foi ele que disse as palavras, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Em hebraico se diz Adonai Imar, Imar vem de Emanuel, Deus conosco, Deus está dentro de você.
Gabriel adora Jesus em Maria, os anjos adoram Jesus em Maria, os pastores adoram Jesus em Maria, os reis magos adoram Jesus em Maria. Por que nossos irmãos protestantes não adoram Jesus em Maria? Adoram Jesus no jumentinho, mas não adoram em Maria. Adoram Jesus que andava na Galileia, que pisava aquela terra, mas não a terra santa do ventre de Maria. Ele nasceu dela, a carne dele é a carne dela. E gente, isso é muito belo. Você vai entendendo por que você vai ficar repleto cada vez mais do Espírito Santo. Todos os dias de manhã você adora Jesus com Maria. E todas as noites você está conosco, adorando a Jesus, rezando o terço do combate, que foi a oração da Rainha dos Anjos, que ela mesma ensinou. Você adora Jesus com Maria de manhã e adora Jesus com Maria de noite, no trono dele, que é o coração de Maria. Você está fazendo como os apóstolos. Os apóstolos ficaram dias e dias em oração com a Virgem Maria, e por isso eles receberam a efusão do Espírito Santo. A sombra do Altíssimo é um dos nomes do Espírito Santo. Os apóstolos ficaram repletos do Espírito Santo, começaram a orar em línguas, começaram a curar e fazer milagres. O padre Rufus dizia assim: olha, antes de eu me abrir para a oração em línguas, eu não curava ninguém, mas depois que eu me abri para a oração em línguas, não são 10, nem são 100, nem são 1000, mas são dezenas de milhares e milhares de pessoas que têm sido curado, não por mim, pois eu sou só um jumentinho, um instrumento, mas pelo Espírito Santo, por Jesus, que em mim derrama o Espírito Santo. Você que está todos os dias de manhã e à noite rezando, adorando Jesus com Maria, como os apóstolos. O meu bispo da diocese de Niterói, ele tinha o lema do episcopado dele, com Maria, mãe de Jesus, em latim, com Maria Mater Iesu. É a passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo, não lembro se é capítulo 1 ou capítulo 2, que diz, com Maria, mãe de Jesus. Não estou encontrando aqui essa passagem, fico devendo para vocês. Lá nos Atos dos Apóstolos, acho que é capítulo 1, versículo 14, por aí. Com Maria, mãe de Jesus, adoravam, os apóstolos estavam em oração com Maria, mãe de Jesus. Você está com Maria, mãe de Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém recebeu a sombra do Altíssimo como ela. Nem os anjos do céu, nem um santo da terra, porque a maior efusão do Espírito Santo que aconteceu na história foi quando o anjo Gabriel anunciou e disse que a sombra do Altíssimo iria cobrir a Virgem Maria, como um esposo. E ela ficou possuída do Espírito Santo mais que qualquer outra criatura. E quando o Espírito Santo a possuiu, ela gerou o Filho de Deus. Nunca vai acontecer uma efusão do Espírito Santo maior do que em Maria, que gerou o próprio Deus na sua carne. Por isso você precisa estar com Maria. Estamos nos aproximando do Pentecostes. Estamos nos aproximando deste grande momento de graça. E nós precisamos estar com Maria. Eu vou contar para você um testemunho muito breve, meus irmãos. Muito breve, de como Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança, Nossa Senhora é a nova sarça ardente. Nós precisamos estar junto com ela. Estamos chegando na novena de Pentecostes. Quem estará aqui conosco será o Tony Alisson, para um grande momento de clamor ao Espírito. A Raquel, que é uma membro da comunidade Água Viva, que clama com grande fé o Espírito Santo. Pessoas estarão conosco nessa novena de Pentecostes, porque você que reza o rosário todos os dias e todas as noites o terço do combate, o seu coração está preparado. Você vai receber carismas do Espírito Santo. Não se feche. Eu era um pouco fechado aos carismas do Espírito Santo, porque uma vez que uma pessoa fez a oração em mim para repousar, a pessoa forçou tanto minha cabeça, que eu fui só para poder não passar vergonha. Foi com raiva. Então a pessoa forçou tanto, não gostei. Mas em outro momento, trabalhando no acampamento de jovens lá em Petrópolis, ali, inclusive, lá tem uma foto, uma vez da efusão do Espírito Santo, alguém tirou uma foto, apareceu uma pomba luminosa. É um lugar muito ungido. Lá eu tive uma experiência da efusão do Espírito Santo. E um repouso sentado mesmo nas minhas pernas, pacífico, tranquilo.
E ali, participando do acampamento, uma vez eu fui orar em línguas, e eu comecei a orar em línguas, e eu pedi: Senhor, essa oração em línguas é de verdade? Será que eu estou fazendo? E todos estávamos abraçados, rezando, e um rapaz do meu lado estava orando em línguas, e eu disse: essa dessa moça aqui eu acho que é verdadeira, que é bonita. Agora desse rapaz aqui, essa não é verdade não, Senhor. Se for verdade, me dá um sinal. Gente, a língua dele, ele orando aqui, começou a esquentar, estava todo mundo abraçado, começou a esquentar aqui, ó, a minha testa, esquentou muito. Eu disse: eu acredito, Senhor. E eu não estava acreditando na dele e nem na minha. Eu achava que não era verdadeira. Eu tinha me aberto, eu tinha feito sinceramente, mas eu achava que eu estava inventando aquelas palavras. Somos nós que mexemos os lábios. O Espírito Santo não pega a sua boca e não mexe no seu lugar. Pode acontecer extraordinário? Pode. Mas ali Deus me deu um sinal, a partir daí eu comecei a acreditar. Eu queria contar outros testemunhos até, mas não dá tempo. Vou contar só um. Uma vez aqui no mosteiro, as irmãs mais antigas conhecem o Alexandre, né? Que desde 21 anos atrás que esse homem, né, vem pedir doação, coitadinho. Hoje em dia o cérebro dele está até um pouco atingido por causa das drogas que ele usava e tudo. Ele começava a pedir comida, né, envolvido com crime, com drogas, mas a gente dava, conversava. Começou a vir um irmão dele, outro irmão, a família toda começou a vir aqui pedir doação, todo dia. E começaram a vir várias vezes. Um dos irmãos dele veio partilhar comigo, estava com uma doença muito grave, muito séria. E esse homem era todo envolvido com a vida errada. E essa doença era muito grave, ele tinha vergonha. E Deus falou assim no meu coração: por que você não coloca a mão nele e ora em línguas? Eu não tinha esse costume, né? E eu falei: fulano, não vou dizer o nome dele, né? Eu posso fazer uma oração em você? Ele disse: pode. Ele era doido. A família dele era envolvida com... Doido no sentido de assim, uma vida toda errada. Os irmãos envolvidos com crime, alguns já morreram, né? Aí ele disse: pode. Gente, eu fiz uma simples oração. Coloquei a mão e orei em línguas. Esse homem começou a chorar. Começou a chorar e disse: Deus sabe o meu coração. Deus sabe. Esse homem foi mudando. Depois de um tempo desapareceu. Alguns dos irmãos dele eram vários, uns 5 ou 6. Alguns morreram, se envolveram com coisas ruins, morreram. Eu pensei que ele também tinha. Anos depois, ele aparece aqui. Eu não encontrei. Procurando por mim, ele falou com um irmão que a partir daquele dia a vida dele mudou. Que ele agora estava casado, estava seguindo a Deus, estava numa vida fora da bebida, fora das drogas, e que era um homem completamente novo. E eu entendi o que o Padre Rufus dizia: nós não somos nada, mas você que está adorando Jesus, junto com Maria, se preparando desde já para esse Pentecostes que vai chegar, não se feche aos dons de Deus. O dom de línguas não é o maior, é o menor, mas se abra também a esse dom. Deus vai fazer muitas curas e milagres através do exército de São Miguel. Em outras oportunidades nós falaremos mais do dom de línguas, falaremos mais dos outros carismas, mas eu deixo essa mensagem: não se feche a esse dom, pois através da Virgem Maria, o Senhor vai te dar um revestimento, a sombra do Altíssimo vai possuir você também. Você vai realizar milagres e prodígios, não só na sua família não, para muitas almas que estão precisando de ajuda e não tem quem ajude. Deus está formando os seus eleitos e os ungindo para essa grande missão. Obrigado, Jesus, por esse momento de graça.